TT, a vitória não veio, mas o torcedor curtiu os dois piás do Couto na zaga do time, né? Resta saber se eles vão seguir ou não, né? Exatamente, Jana. Antes de trazer aqui as notícias do Verdão, quero mandar um abraço super especial pro Cleiton Baceto, presidente do São Joséense, que tá na escuta. Obrigada, Cleiton. Nós estamos aguardando aqui a sua visita aqui no Bate Pronto. É sempre bem-vindo e estamos, é claro, na torcida pelo São Joséense. Eu digo que o São Joséense é meu segundo time. Não, e tá indo bem na Série D, né? Eu tudo, Cleiton. Tá bem na Série D. Pode vir essa semana aqui. Vice-líder do Grupo 8, São Joséense, somente atrás do Camboriú, né? Então, nossos parabéns aí pela campanha que o São Joséense está fazendo. E um abraço também pro Amauri, ouvindo a gente lá no Capão Raso. Antes da gente trazer aí, falar um pouquinho mais dos dois zagueiros, das duas joias, os dois piás do Couto, a gente tem uma notícia ruim para trazer nesse momento. Através do Twitter, o Departamento Médico do Coritiba informa que o volante Lisiero sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo e já começou a fazer o tratamento de fisioterapia desde o final da partida do último sábado. Então, as notícias não são boas. O Lisiero deve ficar fora do time do Coritiba pelo menos até o mês de julho. Vai desfalcar o Coritiba no jogo diante do Internacional na quinta-feira que vem e provavelmente em pelo menos mais uma partida. Lisiero, que nesta temporada já fez 17 jogos pelo clube, e aí o Antônio Carlos Zago vai ter o Júnior Urso e o Andrei como opções, e também talvez aguarda aí a recuperação total do volante William Farias, que foi capitão do Coritiba e desenvolveu esse trabalho de primeiro volante por muito tempo. Bom, vamos falar dos piá do Couto, porque olha, eles encheram os olhos da torcida e encheram também o técnico Antônio Carlos Zago de orgulho. A gente começa falando do Jean Henrique, ele que é natural de Carambeí, tem 19 anos. No jogo diante do Santos, ele atuou durante 89 minutos, deu 63 toques na bola, com 84% dos passes certos. E o que chamou a minha atenção é que o Jean Pedroso não cometeu absolutamente nenhuma falta na partida. Quer segurança? Mais seguro que isso? Então, o técnico Antônio Carlos Zago falou sobre ter colocado esses dois jogadores, né? Muito se falou que era cedo, era tarde. Vamos ouvir as palavras do técnico Antônio Carlos Zago, que ficou feliz com as duas novas opções dos piás do Couto para a defesa do Verdão. Praticamente dois jogadores jovens que jogaram ali atrás. Um praticamente estava descartado pelo clube, que é o Thiago. O outro voltando da seleção agora, e a gente fica muito contente quando esses jogadores entram e jogam bem como jogaram hoje, né? São dois jogadores de muito futuro dentro do clube e que nós apostamos bastante também. E o Zago ainda comentou sobre a qualidade dos dois piás do Couto, falou também sobre o fato de hoje no time do profissional do Coritiba, o Coxa ter 4 jogadores que são formados na base. O Jean Pedroso, o Thiago Dombrowski, o Juan Assis e também o Caio César. E enalteceu a qualidade, em especial, da dupla que atuou como titular diante do Santos. São jogadores que têm uma qualidade muito grande, né? O futuro aqui do Coritiba, e assim, é importante que ainda por cima fizeram um bom jogo, né? Conversaram com os outros jogadores, né? Deram dura nos outros jogadores, que é isso que a gente espera dos jogadores jovens. E o torcedor viu o que esperava da dupla de piás do Couto. Falando mais um pouquinho especificamente do Jean Pedroso, ele tá no Coritiba desde 2015, chegou no Coxa com 11 anos, são 8 anos na casa. Ele foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 em 2021, campeão paranaense Sub-20 o ano passado. No Sul-Americano pela Seleção Brasileira Sub-20, o Jean teve 7 jogos. E agora, recentemente, na Copa do Mundo Sub-20, foram 5 jogos e 2 gols. Um gol contra a Nigéria, quando o Brasil ganhou de 2-0, e um gol contra a República Dominicana, quando o Brasil venceu
por 6-0. O contrato do Jean é até o final de 2026. A multa rescisória é de 60 milhões de euros, o equivalente hoje a 330 milhões de reais. O Jean está na base do Coritiba há um bom tempo, há 8 anos, como eu falei. E aí, quando foi perguntado para o Zago como é que ele pensou, como é que ele viu a hipótese de jogar esse jogador na fogueira, aí o Zago rebateu, falando de toda essa experiência nas seleções de base que o Jean Pedroso tem. A molecada está preparada. O Jean tem uma certa experiência de ter jogado na seleção brasileira, juniores, mas é uma seleção que disputou um Mundial, disputou um Sul-Americana. Vem treinando com uma equipe profissional do Coritiba. Falando um pouquinho agora do Thiago Dombrowski, o outro piá do Couto, que não fez sua estreia, né? A estreia do Thiago Dombrowski entre os profissionais foi diante do Fortaleza, no Couto Pereira. Aí ele teve uma contusão, ficou todo esse período em recuperação e voltou a ser titular diante do Santos. O Thiago, que tem 20 anos, faz 21 no final desse mês, agora dia 20 de junho, já está na lista dos aniversariantes, inclusive. Ele também está no Coritiba desde 2015. 8 anos treinando e jogando no Coritiba. Em 2021, o Thiago foi emprestado para o Sub-20 do São Paulo. Inclusive, foi dirigido pelo técnico Alex, né, o menino de ouro aí do Coritiba. Lá no São Paulo, ele teve 17 jogos. E aí, na época, o Thiago teve alguns problemas disciplinares. Chegou a ser dispensado ali naquela época do São Paulo. São Paulo voltou atrás, pegou o Thiago de volta, mas foram 17 jogos jogando pelo time Sub-20 do São Paulo. Em 2022, ele foi emprestado à Portuguesa Paulista para a disputa do Campeonato Paulista Série A2. Disputou 11 jogos pela Portuguesa Paulista. No Paranaense desse ano, o Thiago foi emprestado ao time do Azures. Jogou 8 jogos como titular no Campeonato Paranaense deste ano. E o técnico Zago comentou sobre o novo momento, sobre essa recuperação que o Thiago vive, que inclusive foi para o jogo diante do Santos no último sábado, jogando no sacrifício. O Thiago já foi emprestado, voltou. Quando eu cheguei aqui, todo mundo falava, o Thiago é indisciplinado, o Thiago não sei o quê, o Thiago não sei o quê. Mas é um jogador que, assim, é um jogador que tem qualidade, então você tem que tentar mudar um pouco, né, a mentalidade do jogador. Né? Ninguém sabe os problemas que o Thiago passou aí nos últimos anos, né? Problemas familiares, ninguém sabe. Os caras às vezes só se interessam com aquilo que ele faz. E é um garoto que tem um coração impressionante e a gente tem um carinho todo especial por ele, né? Pela qualidade que ele tem também. A gente vai ter aí também 10 dias, 12 dias para recuperar o Thiago. O Thiago hoje jogou praticamente no sacrifício. Ele voltou a treinar com a gente na quarta-feira. E eu estava um pouco receoso em colocá-lo até para não machucar de novo. Mas, graças a Deus, correu tudo bem, né? E a gente fica contente com isso. 2 reforços de peso para o técnico que adora jogar com 3 zagueiros. E 2 reforços, eu acho que o que mais importa, pratas da casa. Coritiba colocando na sua vitrine jogadores que fazem parte do clube, que são crias da base do clube, são piás do Couto. Para quem tá chegando agora, eu acabei de informar agora há pouco que o Lisiero teve a lesão confirmada no joelho, nota oficial emitida pelo Departamento Médico do Coritiba através do seu Twitter, e a galera comentando aqui na nossa live, o Luiz Concurseiro, Lisiero fora é um reforço. Galera tá feliz, na verdade, que o Lisiero tá fora. O Egon Carneiro também, Lisiero e Urso fora são reforços. Então a galera, não podemos dizer que não ficou muito triste aí em ter o Lisiero fora, mas a notícia boa, e eu tenho certeza que o torcedor Coxa Branca que acompanhou o jogo do último sábado ficou feliz e muito contente, muito satisfeito com o que viu com os 2 piás da base no sistema defensivo. Com certeza, né? Eu acho que os 2 garotos, os 2 piás do Couto, né, aproveitaram muito a oportunidade, foram seguros defensivamente nos momentos em que o Coritiba correu riscos, né? A gente sabe que o Santos é uma equipe
que vai brigar lá embaixo, apesar de estar ainda numa colocação mais tranquila ali, mas realmente, pelo que tem mostrado até agora no Campeonato Brasileiro, tem muita dificuldade ofensiva, mas o Jean marcou muito bem o Soteldo. A TT trouxe alguns dados ali pra gente. Ele teve um índice de assertividade muito grande na partida, 84%. Apesar de ter sido só a primeira, né? Mas apesar de ser a primeira partida dele, apesar de ser contra o Santos, é o jogo da estreia. Então acho que ele ganhou uma importância ainda maior para ele. Certamente ele estava ali com o coração acelerado para poder fazer muito bem o seu papel no seu primeiro jogo ali como profissional da equipe do Coritiba nessa temporada. Ele não tinha tido ainda oportunidade, né? Até por estar defendendo a seleção, o Coritiba priorizou que ele não entrasse nas partidas, nem durante os jogos, né? A gente chegou até ver que ele ia ser relacionado para uma das partidas do Paranaense, acho que contra o Operário. Aí acabou que em cima da hora o goleiro machucou, aí o Coritiba trocou ali e o Jean não foi relacionado para a partida. Então, para ele foi um momento super especial, apesar do momento que o Coritiba vive, apesar de não ter conseguido a vitória, né, que claro que deixa um pouco, né, sonsa assim essa estreia, mas claro que com certeza para ele foi um momento marcante, que ele vai levar com carinho, porque a parte dele ele fez, né, que foi ajudar o Coritiba não sofrer gols. Foi uma defesa, ao meu ver, de todas que o Zago já testou até agora no Campeonato Brasileiro, e foram muitas mudanças, né? Cada jogo o Coritiba tem mudanças na defesa, foi a defesa mais segura. E ele ainda, além dos passes certos, né, bloqueou uma finalização, fez uma interceptação e outros 3 desarmes, além de não cometer nenhuma falta. Então, um jogador extremamente disciplinado, pelo menos até este momento. Acho que o Jean vai ter outras oportunidades. Acho que apesar da entrevista do técnico Antônio Carlos Zago elogiando os garotos, porque ele precisou usar, né, no momento em que ele não tinha outras opções. Até se falou no caso do Thiago de entrar com o Vitor Luiz ali na posição pelo lado esquerdo, porque o Thiago estava voltando de lesão contra o Vasco. Ele acabou entrando ainda nesse momento de recuperação e acabou se machucando de novo. Um jogador muito talentoso também, muito importante, fez uma belíssima partida contra o Vasco. Então são 2 jogadores que ele pode contar a partir de agora. Acho que essa é a notícia boa, né? Porque ele insistindo no esquema com 3 zagueiros, opções ele tem. Mesmo que ele não entre com os 2 como titulares na próxima partida, ele pode fazer alteração, porque ele tem 2 jogadores que podem ajudar o Coritiba a manter essa consistência defensiva daqui para frente. Porque os zagueiros, de forma geral, oscilaram muito, né? O Kusevich, que eu acho que é o jogador que tem um pouco mais de qualidade técnica ali na defesa do Coritiba, ele também, né, falhou no jogo contra o Palmeiras. Então, o torcedor realmente fica muito desapontado, né? Sem muita segurança, sem conseguir confiar nesse elenco. E eu acho que agora a pulga que fica atrás da orelha do torcedor, qual vai ser a zaga diante do Internacional? Você viu a mensagem do João Vitor Alves? Ele colocou que o Zago disse assim, entre aspas: mal sabem eles que no próximo jogo vai voltar Bruno Viana e Kusevich. Será que ele vai ter, depois desse desempenho, depois de elogiar tanto os 2 meninos, depois dos números, depois de ser o primeiro jogo que o Coritiba não tomou gols nesse Brasileirão, será que ele vai ter coragem de botar de novo o Bruno Viana e o Kusevich? Talvez pelo argumento de que a posição é deles, né? Eles estavam substituindo os jogadores considerados titulares do Coritiba. Não, mas daí se você olha que o futebol, ele é constantemente uma disputa de posição, os 2 meninos foram melhor. Eu acho que talvez o argumento de que são jovens, que precisam de tempo e que é uma questão de conquistar o seu espaço, ainda ok, mas pela entrevista dele ele mostrou que eles estão prontos, né? Eu ia falar, justamente precisar de tempo, um jogador que fez 84% de passes certos, que não cometeu nenhuma falta diante do Santos, eu acho que não precisa mais tempo de não. O Jean Pedroso mostrou que tá pronto, gente, tá pronto, não tem o que dizer. E no caso do Jean também, ele tem uma qualidade que eu acho que é importante pro Coritiba, talvez até nesse momento de tentar desencantar, né? Porque o ataque
também não vem se encontrando, né? Muitas vezes parece um amontoado, ele tem muita dificuldade de criação, não tem muita criatividade no meio-campo, né? Não consegue propor um jogo ofensivo. O Jean tem a qualidade tanto além da questão defensiva, com a bola aérea, também ofensiva. Então ele pode ajudar a decidir uma jogada também. É um jogador que tem essa qualidade, mostrou isso na seleção, né? Fez 3 gols. Então, agora no Mundial Sub-20. Então, acho que talvez ele esteja aí um passo à frente, até porque ele não vem de lesão, né? Diferente do Thiago, que talvez precise de um pouco mais de tempo para aguentar 90 minutos com uma sequência de jogos. Mas, enfim, né? Acho que fica dentro de um cenário tão pessimista para o Coritiba, fica uma dúvida boa aí na cabeça do Antônio Carlos Zago, né? Ele tem algumas opções a mais na defesa do Coritiba para conseguir montar o time para a próxima partida contra o Internacional na quinta que vem. Ainda tem um longo período pela frente e tem muito tempo para treinar também, que acho que é um período importante, né? Para o Coritiba testar outras formações, para tentar talvez fazer aquele trabalho de repetição, né, de fazer os jogadores buscarem outras alternativas para conseguir criar jogadas pelos lados, enfim. É preciso fazer alguma coisa, não dá para esperar só a janela abrir, né? E falando em janela, daqui a pouquinho eu tô de volta para falar sobre as especulações do mercado do Verdão. É isso aí, tem muita gente participando aqui na nossa